Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rosante de História do Brasil para comentar as questões da Fundação Getúlio Vargas do vestibular para a Escola de Economia de São Paulo, ok? Bom, eu vou comentar as questões referentes à História do Brasil, tá? E a primeira questão referente à História do Brasil é a questão número 51, que trazia um texto falando sobre a formação, a origem da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e dizia que a ocupação do território era feita por dois grupos, os jesuítas e os bandeirantes, e que os dois tinham o mesmo interesse em ocupar o território, tá? Que era o índio, o mesmo objetivo, o índio. Os jesuítas com o objetivo de catequizar os índios e os bandeirantes com o objetivo de usar os índios como mão de obra escrava e ganhar alguma renda com a venda destes. Então, sua alternativa correspondente à assertiva seria a letra B, tudo bem? A próxima questão, a questão de número 52, colocava um trechinho, só uma citação, uma introdução sobre a Companhia das Índias Ocidentais, a famosa WIC, West Indian Company, holandesa aqui no Nordeste, tá, brasileiro. A invasão dos holandeses no Nordeste brasileiro durante a União Ibérica. Bom, a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais, traz para o Brasil um administrador chamado Maurício de Nassau, e o governo do Nassau é caracterizado por uma série de reformas para melhorar, para agilizar o desenvolvimento da região. Uma dessas reformas tinha relação com a reurbanização das cidades, principalmente Recife, que durante o período inclusive foi chamada de Maurícia. Tá? Outra era a liberdade religiosa para incentivar o comércio, dando liberdade religiosa, já que o Brasil era oficialmente católico, tá? Dava liberdade aos comerciantes protestantes, no caso os holandeses eram protestantes, para virem para o Brasil estabelecerem seu comércio. E uma terceira que era o incentivo aos nativos de participar das instituições de governo. Tá? Um exemplo desse incentivo eram as chamadas câmaras dos escabinos, que mesclava administradores e indicados flamengos com nativos brasileiros e lusitanos, ok? Sua resposta era a letra C. A próxima questão, a de número 53, tá? Trazia um texto falando do despotismo esclarecido em Portugal. Na verdade, do que significava o despotismo esclarecido no século XVIII para os portugueses, que era uma alternativa para manter um bem governar, como o texto mesmo dizia, tá? Evitando possíveis correntes de ideias que pediam governos eletivos ou parlamentarismo poderoso demais que tomassem o poder do rei. Então, o despotismo esclarecido se tornava uma alternativa. Lembrando que Portugal, nesse momento, tinha como rei Dom José I, que indica como primeiro-ministro o Marquês de Pombal. Pombal faz uma série de mudanças na política portuguesa, contudo, visando desenvolver economicamente a nossa metrópole, a metrópole lusitana. Tá? Portugal tinha grandes problemas, principalmente nas suas colônias, pois explorava muito mal as suas colônias devido ao mero interesse de tirar riquezas e não desenvolver nada aqui. Então, o Pombal tenta refazer essas reformas administrativas tanto na metrópole como nas colônias e tenta dinamizar essa administração, fazendo com que a colônia se tornasse mais rentável. Na época do Pombal, foi incentivada a criação das companhias de comércio do Grão-Pará e Maranhão, de Pernambuco e Paraíba, foi feito o alvará de permissão às indústrias no Brasil, ou seja, ele alavanca o desenvolvimento econômico do Brasil, tirando o Brasil como um mero abastecedor de matéria-prima ou de gêneros tropicais, especiarias do tipo, e faz com que o Brasil gere um pouco mais de riqueza para a metrópole portuguesa, que tinha necessidade das riquezas tiradas daqui. Sua alternativa, então, correspondente à correta seria a letra A. A próxima questão que eu vou comentar é de número 55, tá, que trazia 5 assertivas em relação à economia brasileira no século XIX, onde a primeira falava que o Brasil tinha uma economia voltada para exportação e ainda baseada em mão de obra no trabalho compulsório, na escravidão negra, o que é correto, o que é verdade afirmar. A 2 falava que o principal produto da exportação na década de 1880 era o café, que correspondia a mais da metade da nossa exportação, que também é verdade. A terceira falava do açúcar, que mesmo em decadência ainda continuava importante, tá certo, na pauta de exportação brasileira, correspondendo a um grande lucro para o Brasil, que também é verdade. A quarta dizia que durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, o abastecimento de algodão foi prejudicado, no caso, no mercado inglês, e eles vieram buscar o nosso algodão, especialmente na região do Maranhão, que fez com que esse algodão ganhasse importância, também é verdade. E a quinta falava do aumento, do crescimento da importância do látex, da borracha, depois da descoberta do processo de vulcanização e da invenção do pneumático, o que fazia com que o látex se tornasse muito importante para a indústria crescente nesse momento, alternativa
Assertiva 5 também está correta, então 1, 2, 3, 4 e 5 verdadeiras. Sua resposta era a letra E, ok? A próxima questão, de número 57, trazia um texto falando sobre a Semana de Arte Moderna de 22, uma semana vanguardista de arte, tá? Que quebrava um pouco os paradigmas até então conhecidos como da arte brasileira. Então, uma arte que era meramente conservadora, copiava o estilo europeu e que não trazia nada de novo, muito menos relacionado à realidade brasileira, à vivência do brasileiro. Essa semana, os principais expoentes da semana, os principais artistas, os cabeças do movimento, tá? A Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade e todos os outros, eles incentivam que o Brasil comece a usar, tá, após a semana, que o Brasil valorize mais as estéticas e as temáticas nacionais, quebrando um pouco aquele conservadorismo, não negando o estilo europeu, sim, mas apropriando esse estilo e adaptando à realidade brasileira. Então, sua resposta possível para essa questão era a letra B. A próxima questão, de número 58, tá, trazia um texto enorme, que no meu ponto de vista era completamente inútil para resolver a questão, porque a pergunta era direta, a pergunta fazia referência ao período que podia se associar na história do Brasil ao populismo. Qual era o período que a história do Brasil tinha que compreendia o populismo? E aí a gente sabe que o populismo entra em vigor com o Getúlio Vargas, a gente pode buscar então na Revolução de 1930, quando o Vargas toma o poder, e que acaba com o golpe militar em 64, depondo o governo João Goulart. Sua alternativa então era a letra C. A próxima questão de história do Brasil, de número 59, trazia um texto falando sobre a Comissão da Verdade, sobre a discussão dos direitos humanos, principalmente ligado ao regime militar, e à repressão e à violência que o regime militar usou contra os seus opositores. Nessa aqui, tá, o texto era trazido muito bonitinho e a questão pedia para você colocar como correta, tá, os grupos que resistiam ao regime militar e por isso acabavam sofrendo, eram vítimas da ditadura militar, sofreram a repressão dos militares. Tá? E aí a única alternativa que trazia a questão correta era a que trazia como alternativa o MDB, que era o grupo de oposição, partido de oposição no Congresso, que se opunha ao Arena, que era o partido dos militares, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era um partido, uma oposição concedida pelo regime para disfarçar, para mascarar a ditadura que o Brasil vivia. E um outro grupo que eram as comunidades eclesiásticas de base, lembrando que a CNBB, tá, a Igreja Católica no geral apoiou a luta contra o regime militar e contra a violência e contra os sumiços que aconteciam no Brasil. Tá? Aqui eu gostaria de prestar uma homenagem a um grande jogador de futebol falecido nessa madrugada, tá, o Dr. Sócrates, craque do Corinthians, da seleção brasileira, e que foi perseguido, entre aspas, nesse momento, e foi um dos cabeças do movimento do futebol ligado à política, a chamada democracia corintiana. Um homem que já tinha uma visão muito clara sobre a política e que sabia que o regime militar de regime mesmo não era nada, e sim uma ditadura. Tá? Os pêsames e homenagem ao doutor Sócrates, tudo bem? E aí a última questão de história do Brasil, a de número 60, tá, falava sobre a transição no final do regime militar para o regime atual, tá, a República Nova, e que dizia que a transição foi uma transição, de certa forma, conservadora. Por que ela foi uma transição conservadora? Tá? Porque os que estavam, como diz o texto, por cima, continuaram no poder sem grande participação dos sujeitos que estavam embaixo. E aí a sua alternativa possível para responder como essa transição conservadora é comprovada era a derrota da emenda Dante de Oliveira, que propunha um movimento, as diretas já, a eleição direta já, tá, nesse momento, o que foi vetado pelo Congresso Nacional, e uma aliança entre os liberais moderados do Congresso, o grupo do MDB, com alguns membros antigos partidários do regime militar que pulam fora do barco dos militares e vestem a camisa de falsos moderados, falsos liberais e se aliam ao candidato do MDB, o Tancredo Neves, e que acabam depois fazendo parte desse primeiro regime da República Nova. Sua alternativa então era a letra B, tudo bem? A prova no geral estava de um nível médio, tá, com uma questão apenas difícil, uma questão que vai ser comentada depois pelo professor do IC, tá certo? O aluno que se preparou bem, estudou direitinho do curso CPV, com certeza vai ter sucesso, ok? Um abração, pessoal, até mais. Tchau, tchau.